Olá a todos e bem-vindos a mais um Aprendam que eu não duro sempre. Desta vez, excepcionalmente, vou gravar esta apresentação fora do meu local de trabalho, porque por falta de disponibilidade lá resolvi trazer este trabalho para casa, mas como não quero falhar a publicação esta semana, vou fazer a gravação aqui mesmo. E desta vez, para abordar um tema que não deixa de ser extremamente importante, que será técnicas de escovagem. Aliás, poderia até dizer técnica de escovagem, porque embora existam várias técnicas diferentes, na prática só nos interessa saber escovar bem. E, portanto, basta sumarizar a coisa em técnica de escovagem, desde que se tenha uma boa técnica para limpar a boca e os dentes, à partida, é o que nos interessa. Portanto, avançando no tema, quero-vos apresentar o dente. E já há muitos anos a esta parte que eu tenho tendência a dizer que um dente são é um dente feliz. Mas, mais do que isso, o dente verdadeiramente feliz, para mim, é o dente que é bem estimado todos os dias. E a estima pelos dentes começa com a higiene diária, a escovagem e algum grau de fluoração dentro do possível. E falando precisamente da importância da escovagem, temos aqui este simpático bonequinho, um estrunfo, como se dizia antigamente, e agora Smurfs. Também eles devem lavar os dentes. Há uma coisa muito importante que convém reter, é que os dentes não são planos. E já o estou a ouvir dizer bruxo, claro, toda a gente sabe isso. Sim, mas precisamente por sabermos isso, e tomando aqui este modelo de dente como exemplo, é que temos que ter em atenção o seguinte. Os dentes têm algumas focetas, alguns sulcos de esmalte naturais de nascença, na superfície de mastigação, sobretudo, mas também nas suas faces laterais. Sabendo que estas superfícies normalmente não são muito difíceis de aceder com a escova, nem sempre são fáceis de limpar. E, mais difícil ainda, são as paredes que contactam com dentes vizinhos, partindo do princípio que haja vários dentes encostados uns aos outros. Essas superfícies são muito difíceis e, em alguns casos, até virtualmente impossíveis de higienizar em condições. E então, indo diretamente à técnica de escovagem. De uma forma geral, se nós considerarmos uma boca ideal, o que é muito difícil de encontrar, que seria uma boca sem ausências dentárias, ou seja, com os dentes todos presentes na arcada, então, isto é apenas um modelo, obviamente, de plástico, mas para exemplificar. Como é que se poderá escovar convenientemente uma boca? Se começarmos com as arcadas fechadas, isto é, os dentes em contacto, e usando a escova na parte da frente, com movimentos laterais de vai e vem, para a esquerda, para a direita, e pronto, de um lado para o outro, digamos assim, quer na horizontal e também um pouco na vertical, será uma boa solução de compromisso. Passando às laterais e ainda com os dentes encaixados, portanto com a boca fechada, metendo a escova na lateral, entre a bochecha e os dentes, obviamente, fazendo à mesma movimentos de vai e vem e movimentos circulares, provavelmente conseguiremos limpar melhor os espaços interdentários e aquelas zonas próximas da gengiva. Há que tentar fazer este tipo de movimento nas zonas posteriores, quer de um lado, quer do outro lado da boca, naturalmente. Só que convém não esquecer que os dentes não são apenas aquilo que nós mostramos ao sorrir para as fotografias. Ou seja, têm superfícies de mastigação e as faces internas. Ok? Portanto, logicamente que há que abrir a boca, ou seja, afastar as arcadas, colocar a escova numa posição que chegue às superfícies de mastigação dos dentes, quer de um lado, quer do outro, e mesmo até lá atrás. Não esquecer de chegar aos últimos dentes da arcada. Por vezes ficam negligenciados, quer de um lado, quer do outro. E não esquecer também inclinar a escova o suficiente para chegar à face interna desses mesmos dentes, quer de um lado, quer do outro. A manobra é idêntica para a parte de cima. Obviamente, se virando a escova, limpar as superfícies de mastigação e a face interna dos dentes, tentando chegar com a escova a todos os recantos da boca, o melhor possível. Na parte da frente, por dentro também, quer nos de cima,
quer nos de baixo. Nem que se tenha que pôr a escova quase na vertical, tentar chegar a todos os cantinhos e assegurar que fiquem realmente as superfícies bem limpas, mesmo rente à gengiva. Por variedíssimas razões, e uma delas é evitar a formação do tártaro, ou retardá-lo o máximo possível. Ora, voltando à temática de há pouco, que os dentes não são planos, isto também já foi dito, temos realmente zonas mais ou menos profundas, conforme a anatomia de cada dente, na superfície de mastigação, onde facilmente ficam restos de alimentos, e aí cuidado com as coisas pegajosas, como caramelos, chocolates e afins, sobretudo doces, não é? E os espaços interdentários, que são particularmente difíceis de limpar, em alguns casos mesmo praticamente impossíveis de limpar, nem que se tente utilizar fio dentário, etc. Mas há que fazer o esforço, não é? Agora, isto leva-nos a uma outra problemática. Como os dentes não são planos, as próprias escovas, à medida que se utilizam, também se gastam. Às vezes com alguma facilidade. E então, imaginamos aqui uma escova nova, ou ainda com muito pouco uso, a ter um aspecto mais ou menos como este. Aqui não interessa as marcas da escova, o formato da escova, se é em zigue-zague, se é aos S, não interessa. Até uma escova clássica, que é o caso desta, que tem as cerdas todas do mesmo tamanho e bem alinhadas, vista de lado, será qualquer coisa deste género. Portanto, as cerdas estão em bom estado, não têm qualquer desgaste e estão direitinhas. É uma escova que, à partida, é eficaz para limpar os dentes. Visto mais de perto, não se evidencia desgaste praticamente nenhum. Agora, uma escova usada nem sempre é perceptível, mas começa a ter já os pelos ligeiramente gastos e com alguma inclinação. Obviamente, quanto maior o uso, mais isto irá acontecer. Mas mesmo assim ainda em estado suficientemente bom para ser utilizado. Isto varia muito também conforme a dureza das cerdas e a natureza das mesmas. Portanto, pode variar de marca para marca, de modelo para modelo, e assim há escovas que duram mais e escovas que duram menos. Mas para todos os efeitos, ainda está suficientemente boa para continuar o uso. Uma escova muito usada, já gasta, pode ter um aspecto mais triste. E aí sim, já é perfeitamente visível que os pelos não estão em condições, visto de lado, naturalmente que está cada vez pior, embora eu já tenha visto muito pior do que isto. Mas mais ainda, mesmo que não se consiga ver a olho nu, começa a haver também algum grau de desgaste nas pontas das cerdas, o que significa que a eficácia, manifestamente, é muito pouco ou nenhuma. E ainda mais um pequeno reparo. É natural que uma escova, à medida que vá passando o tempo e com muitas utilizações, esteja também gradualmente e cada vez mais colonizada pelas próprias bactérias que habitam a boca, mesmo que seja bem lavada após cada utilização. Portanto, ao fim de algum tempo, realmente a eficácia é cada vez menor. Eu faço uma comparação muito simples. É o mesmo que tentarmos varrer o chão com uma vassoura que já tenha perdido a maior parte dos pelos. Provavelmente algum lixo fica pelo caminho. Torna-se desmotivante. Se considerarmos a existência de uma cárie, um buraquinho ainda pequenino, eventualmente só em esmalte, é natural que uma escova não consiga limpar suficientemente bem para evitar a progressão da cárie. Uma cárie desta dimensão, nem esquema, poderá ter mais ou menos este aspecto dentro da boca. Portanto, a coisa mais sensata a fazer é tratar a cárie de maneira a que o dente não se continue a deteriorar. Porque mesmo com escovagens diárias, dificilmente se consegue evitar que ela aumente, e se não for tratada a tempo, é natural que venhamos a ter surpresas, porque o facto de se fazer higiene diária da boca não impede a progressão das cáries. Pode retardar, mas não impede. E acaba por ser necessário fazer um tratamento de maior dimensão, e às vezes bastante complexo, que não há necessidade. E agora, finalmente, para terminar esta apresentação, queria também falar de uma outra situação para quem sofra das gengivas e, sobretudo, para quem já tenha, como se vê nesta imagem, alguma perda gengival. Isto é importante, voltando às técnicas de escovagem. Realmente, há várias técnicas para diferentes situações e há aqui uma que eu acho particularmente importante. No caso de termos alguma perda gengival, como acontece no caso deste dente aqui a meio, podia até haver em vários, mas aqui neste caso é apenas aquele.
Importa saber que, se tivermos uma escova deste género, normal, clássica, ou outra qualquer, mas pronto, uma escova manual, a melhor maneira de escovar uma situação destas, de maneira a obter o máximo de eficácia com o menor prejuízo para a gengiva, é colocar a escova com as cerdas orientadas, mais ou menos a 45 graus, para baixo, e varrer de baixo para cima. Fazer movimentos de rotação, como se estivéssemos a varrer no sentido da gengiva para a coroa do dente. Da gengiva para a coroa do dente. O objetivo é retirar a sujidade, restos de alimentos que fiquem naquela zona mais encovada da gengiva, limpando a superfície dos dentes o melhor possível, sem traumatizar a gengiva. Porque muitas vezes, quando existem recessões destas, se fizermos movimentos na horizontal, que é o mais tradicional, ou na vertical, de cima para baixo, a própria passagem das cerdas da escova, nem que não seja muito dura, pode traumatizar a gengiva e acentuar a recessão ao longo do tempo. Portanto, tentar encontrar o ponto de equilíbrio entre higienizar bem, mas manter o nível de gengiva, sem que se agrave uma recessão. Pronto. Em termos gerais, isto é o mais importante ser dito, e só uma última palavra ou um último reparo. Em relação à panóplia cada vez maior que há de escovas e artigos para a higiene oral, há outros assuntos que eu não abordei aqui, mas que também seria interessante eventualmente um dia falar, como raspadores de língua e outros apetrechos, que existem muitos. Mais importante do que qual é a escova que se deve utilizar ou qual é a melhor escova, eu acho que na verdade não há a melhor escova. Pode haver escovas de melhor qualidade ou menor qualidade, isto dito por outras palavras, escovas que efetivamente trabalhem bem durante mais tempo e não se gastem demasiado depressa, mais resistentes, portanto, e atenção, não necessariamente muito duras, isto é outro problema, mas enfim, escovas que efetivamente trabalhem durante mais tempo sem terem que ser substituídas sistematicamente. E outras que se gastam mais depressa, sobretudo se forem de cerdas muito macias. Agora, independentemente da escova, o mais importante é escovar e escovar bem. Portanto, não esquecer de fazer o número de escovagens que convém fazer por dia, eventualmente uma de manhã, outra à noite, tentar chegar com a escova a todos os recantos da boca, como tentei demonstrar há bocado. Portanto, isso é mais importante do que o tipo de escova ou o modelo, e se é elétrica, se é manual. Portanto, cada um pode e deve experimentar a utilizar escovas manuais e, se assim o entender, também uma elétrica, mas, independentemente do tipo de escova, o mais importante é o ato de se escovar em si e, sobretudo, de escovar bem. Pronto. Posto isto, despeço-me até uma próxima oportunidade. E assim que houver hipótese de fazer mais um vídeo, pois com certeza que informarei e colocá-lo-ei no Facebook da clínica, como vem sendo habitual. Até lá, até essa próxima oportunidade, fiquem bem e até à próxima.